Você acompanha a partir de agora Sessão Pipoca Espiritual. Apresentação de Tatiana Benites e José Damião. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de desenho, a gente vai falar de animação, a gente vai falar de Minions. A gente vai falar de Minions 2, que é a história do Gru, a origem do Gru, né? Que é aquele vilão que acaba ficando com as menininhas. E a gente descobre que ele não é tão vilão assim. Mas nos Minions 2, a gente descobre um pouquinho mais da história dele. E hoje a gente vai falar sobre essa história. Antes da gente começar a falar e fazer a nossa análise espiritual desse desenho, quero agradecer a você que está assistindo a gente aqui pelo canal Tatiana Benites, pelo YouTube, e pedir que, se você está assistindo a gente, deixa seu like, escreve pra gente. Quanto mais comentários vocês colocam, melhor para todos nós, e compartilha com os seus amigos. Se você não segue a gente, segue o nosso canal. E também agradecer a todos que estão assistindo a gente pela TV Mundo Maior e quem está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Então, se vocês puderem, passem no nosso canal do YouTube, Tatiana Benites, e deixem seu like, deixem comentários de vocês, deixem propostas, sugestões de filmes novos para a gente assistir. E deixem comentários, gente. Comentários e likes. Segue a gente no canal. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês podem ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Bom, e dito isso, feitos os agradecimentos, agora eu vou chamar o Damião para falar pra gente a ficha técnica desse filme. Alô aos amigos do canal do YouTube Tatiana Benites, você que nos acompanha na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Minions 2, a origem de Gru. Data de lançamento, 30 de junho de 2022, no Brasil. O diretor, Kyle Baede, 1h e 26 minutos de duração, é uma animação, uma comédia. Os Minions são criaturas amarelas, pequenas e muito populares, conhecidas principalmente por seu papel na franquia de animação Meu Malvado Favorito e em seus próprios filmes solos. Apesar de serem os vilões, a essência dos Minions é a amizade, união, lealdade entre eles e durante suas jornadas. Nos anos 1970, o jovem Gru, ainda criança, descobrindo ser do mal com o objetivo de se juntar a um grupo de super vilões, mas a entrevista que acontece é desastrosa. Ele e seus Minions acabam fugindo do grupo de malfeitores, se tornando a partir dali, né, Tati, o inimigos número 1 do grupo, Tati. Nesse filme, eles contam como o Gru era quando era pequeno, né? Uma criança cheia de tendências, onde ele gostava dos vilões e não dos mocinhos, né? E ele queria seguir os passos dos vilões. Então ele vê aí uma oportunidade de fazer parte dos vilões, tem um concurso para fazer parte dos vilões. E daí, como ele tem esse afã, né? Ele é fã de todos esses vilões, ele tem essa admiração por eles, ele quer seguir esses passos. E daí, se a gente começa a fazer uma análise espiritual de tudo isso, por quê? Tem algumas crianças que vão preferir os mocinhos, os super-heróis, os vilões. Por que essas preferências? Porque tem algumas crianças que são tão difíceis de se domar, de ensinar, de educar. Porque tem algumas crianças que são tão dóceis, que são mais fáceis, que são tão espertas. E não estou dizendo que aquelas que não são fáceis, aquelas que são mais difíceis, não sejam inteligentes. Porque muitas vezes são. Mas não usam a inteligência para determinadas coisas. Então,
a gente vem aí nessa análise espiritual perguntar por quê. Porque, na verdade, nós trazemos conosco as nossas más tendências. As nossas tendências, e muitas vezes elas são más, né? E as más tendências, elas precisam ser domadas na nossa tenra idade, né? No princípio da nossa vivência. Então, está aí o papel dos pais, de por que nós precisamos dessas figuras conosco. Por que nós precisamos dos pais, né? De adultos perto das crianças? E aí eu estou falando de pais, falando de pai e de mãe, ou dois pais e duas mães, ou não interessa. Interessa que sejam figuras que sejam exemplos para essas crianças e que possam dar limites e ensinar esses limites. E por que eu estou dando esses limites? Porque isso está certo, porque isso está errado, ou porque até aqui tudo bem, mas para lá já não é tudo bem. Então, as más tendências nós trazemos de onde? Nós trazemos de nossas outras vidas também que nós tivemos. Então, quando nós fazemos um planejamento reencarnatório, a gente vai pedir para voltar, porque a gente acha que não, mas a gente pediu, às vezes a gente implorou para a gente voltar, para conseguir vencer algumas coisas que nós não conseguimos numa vida anterior. E se a gente observar com cuidado as nossas vidas, as coisas que nós passamos, a gente consegue entender um pouco do que foi planejado para nós, do que nós planejamos fazer aqui e quais eram as nossas tendências. Porque algumas coisas, algumas vezes, nós somos colocados em provas. E daí a gente fala, olha só, quando acontece tal e tal coisa, eu não me sinto bem. Quando acontece tal e tal coisa, eu tenho determinadas atitudes que eu tenho uma tendência a fazer tal coisa. Ou eu tenho uma tendência a achar tal coisa. Então, nós conseguimos entender um pouco quando a gente consegue fazer essa autoanálise com o nosso autoconhecimento. Então, quando a gente consegue se analisar, a gente consegue entender um pouco do nosso planejamento reencarnatório, como dizem aí os estudos, né, de Eurípides Barçanufo, que a gente consegue entender um pouco. Então, a gente consegue entender também quais eram as nossas más tendências, quais são as nossas más tendências, o que a gente precisa lutar para conseguir vencer dentro de nós. Né? Não é o que as pessoas dizem, é o que nós somos, é o que nós sentimos. Então, quando a gente vê uma criança que só gosta da coisa ruim, que só quer o poder, que tem aquela ganância desde pequeno, que passa por cima dos outros e não quer nem saber, como o Gru, né? O Gru, ele quer passar por cima de todo mundo, mas ele quer chegar na Lua, ele quer roubar a Lua, ele quer ser o dono do mundo, ele quer ser um super vilão. Então, a gente precisa pensar também nessas hipóteses e nessas tendências que nós trazemos de outra vida, né, Damião? Sim, e aí quando a gente fala de vencer as más tendências, né, Tati, a gente já lembra, né, que o homem poderia vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E a resposta, sim, às vezes pouco esforço, e o que lhe falta é vontade. Como são poucos os que se esforçam. Questão
909 de O Livro dos Espíritos. Vale lembrar, né, Tati? Quando Jesus, em sua reconhecida sabedoria, sentenciou, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Estava informando a humanidade inteira, além do esforço, pois ninguém em época alguma encontrará o sucesso e as realizações que almeja sem oferecer a sua cota de dedicação e perseverança. E aí no poder, né, Tati, a busca pelo poder terreno é aquela riqueza, autoridade, domínio. É uma provação perigosa, né? Frequentemente afastando o ser da perfeição. Questão 814 de O Livro dos Espíritos. Por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e aos outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis? Essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, Tati. A gente precisa entender que a gente tem ali as nossas tendências e a gente tem as nossas buscas. E tem pessoas que elas vêm em busca do poder, em busca daquela coisa que elas não conseguiram antes ou numa vida anterior, né? E continuam com essa gana de mais e mais e mais e mais, da coisa material, da coisa de passar pelos outros, de ser melhor que o outro, do ego se sobressair, né? Então, quando a gente tem essas situações, são situações que são pessoas que ainda estão muito ligados a essa matéria, né? E aí não tem limites para o que ela quer fazer. Ela não vê esses limites. Ela quer o tempo inteiro passar por cima, estar por cima. Ela não permite que os outros também apareçam, que os outros também façam, que façamos juntos. Então, essa coisa do poder, ela é muito pior do que a gente imagina. É o poder que gera as guerras, que gera os conflitos. É o poder que faz com que as pessoas se sintam diminuídas. É o poder que faz com que as outras pessoas se prejudiquem. Então, o poder cega as pessoas. A ganância cega as pessoas. E faz com que quem está ao redor se sinta mal. Porque nessa cegueira, a pessoa que quer o poder, ela passa por cima dos outros sem ter dó nem piedade. Sem pensar nas consequências que ela pode ter lá para frente, porque ela só pensa no agora. Como se a vida fosse uma só. Vocês já ouviram aquela coisa de a gente tem que aproveitar a vida porque a vida é uma só? Quem falou isso estava tão errado, não é? Porque a vida não é uma só, não. Ela continua e a gente volta e a gente vai ter as consequências de tudo que a gente fez lá pensando que a vida era uma só. Então, quando a gente fala da busca pelo poder, que é o que o Gru busca no filme, né? Ele quer o poder, ele quer ser o melhor, ele quer ser o maior vilão, ele quer conquistar a Lua, ele quer pegar ser o dono do planeta inteiro, né? Então, essas pessoas, né, que se acham maiorais, elas têm uma inteligência muito grande, mas elas estão usando a inteligência delas para o mal, né? Para uma coisa que vai prejudicar a elas muito e prejudicar outras pessoas. Daí o que acontece? As consequências que essas pessoas têm mais para frente ou numa vida posterior é ruim, é muito ruim. Porque ela vai precisar depois acertar essas contas. Essa conta chega uma hora. Essa conta chega para ela. Hoje a gente fala, nossa, mas fulano prejudica tanta gente e dá tão bem. Será que essa pessoa está tão bem? Será que é isso mesmo?
E será que mais para frente ela vai ficar tão bem assim? Então, a gente precisa pensar que no Evangelho está escrito lá que a gente só vai conseguir, porque fora da caridade não há salvação. A gente só vai conseguir a salvação, ou seja, ficar bem, se nós praticarmos a caridade. Se não for caridade, se não for o bem, a gente não consegue essa salvação, a gente não consegue ficar bem. Então, talvez essas pessoas estejam vivendo de uma aparência que a gente não está vendo, mas que no fundo talvez elas não sejam tão felizes quanto a gente imagina que elas são, né? E acho que é importante a gente refletir sobre isso, né, Damião? Sim, são reflexões sempre importantes, né, Tati? A gente está aqui hoje com Minions 2, a origem do Gru, né? E vale a pena também falar, né, Tati, que o filme apresenta ali para a gente muito da proposta de não conseguirmos progredir sozinhos, né? E aí a gente para, né, como é importante, né? E aí a gente pega a primeira questão, 766 do Livro dos Espíritos, a vida social é natural? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. E aí eu estava pegando, né, nas redes sociais, o amigo André Trigueiro também escreveu sobre isso, né, Tati? E é impossível, palavras de André Trigueiro, é impossível realizar qualquer conquista importante na vida contando apenas com os próprios esforços. Somos devedores de preciosa ajuda de muitas pessoas ao nosso redor. A vida se desenrola a partir de encontros que determinam o rumo dos acontecimentos. A gratidão, né, Tati? É o sentimento mais básico e justo que devemos acalentar ao longo de toda a existência. Está no livro A Arte de Seguir em Frente, lição 90, de André Trigueiro, Tati. Que legal, né? O Trigueiro traz umas coisas muito legais para a gente conseguir refletir também. E é isso, né? A gente precisa viver em sociedade, a gente não consegue progredir sozinha. Se a gente veio para cá, para um planeta tão povoado, e a gente precisa conviver com as pessoas para conseguir aprender com elas, algum propósito tem, né? E aí a gente vai ver um desenho que se chama Minions 2, que é o que a gente está comentando aqui, a origem do Gru. E a gente vê um menino que quer crescer sendo um vilão, mas que para ele conseguir isso, ele precisa de ajuda, de amigos. Os amigos dele são uns serizinhos amarelos, né? Mas ele precisa de amigos, ele precisa de pessoas ao seu redor. O tempo inteiro ele está junto desses seres, junto dessas pessoinhas ali, que a gente vai considerar pessoas, no nosso caso, né? Porque nós precisamos uns dos outros, né? Para vender uma coisa, para comprar, para a gente conseguir comer, para a gente conseguir se vestir, para a gente conseguir aprender alguma coisa uns com os outros, para a gente conseguir doar, para a gente conseguir receber, para a gente conseguir compartilhar. A gente precisa dos outros. A gente precisa dos outros sempre. Porque tem o outro que está trabalhando para eu conseguir ter a minha luz em casa. O outro que está trabalhando para eu conseguir ter a minha água em casa. Para eu conseguir fazer essa chamada com vocês. Tem o outro que está trabalhando para melhorar essa tecnologia. O outro que inventou algumas coisas para facilitar as nossas vidas e que está trabalhando para inventar outras coisas. Então a gente precisa do outro. A gente precisa daquele que criou as coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Então a gente precisou de outra pessoa. Ah, não preciso de ninguém. Será que tem alguém aqui que não precisa de ninguém? Será? Então você consegue fazer a sua própria roupa, você consegue fazer a sua própria comida. E não é produzir tudo. Produzir a sua roupa, produzir os fios, produzir a água, produzir tudo que você usa, tudo que você tem.
Será que a gente consegue produzir tudo? Ser autossuficiente de não precisar falar com ninguém, saber nada de ninguém, não se comunicar? Então a gente precisa do outro. A gente precisa das amizades, a gente precisa da família, a gente precisa das pessoas ao nosso redor. Ah, mas não precisa de ninguém pertinho, ok, mas aquele que está longinho, a gente também precisa dele. Como eu falei, aquela pessoa que está trabalhando, porque a gente tem a luz em casa. Né? Você vai precisar trabalhar, e trabalhar para quem? Trabalhar por quê? Como é que você vai conseguir ganhar um dinheiro? É para alguém que você precisa vender alguma coisa? Ou um serviço, ou um produto, ou alguma coisa. Porque nós precisamos uns dos outros para sobreviver, né, Damião? E sempre, né? Precisamos uns dos outros para sobreviver. E o filme também fala, né, Tati, de que mesmo as pessoas ruins possuem amor. Ou seja, né, Tati, não existem seres totalmente desprovidos de amor, mas sim espíritos em diferentes estágios de evolução. E o objetivo da evolução espiritual é justamente liberar esse amor adormecido através da prática da caridade e do autoconhecimento. Afinal, né, Tati, todos os seres humanos possuem amor em seu íntimo, pois foram criados por Deus e trazem essa essência divina em seu coração. No entanto, algumas pessoas, aquelas, né, consideradas ruins ou maldosas, esse amor está adormecido, sufocado pelo quê, né, Tati? Pelo orgulho, pelo egoísmo e pelas imperfeições morais, né, Tati? Exatamente, né? Às vezes a gente se sufoca com coisas que não valem a pena, né? Que é o orgulho, o ego, né? Essas imperfeições que a gente tem. Mas é importante a gente lembrar, né, que por mais que a gente pense que as pessoas são ruins e que tem pessoas que não têm coração, elas têm. Talvez elas não tenham corações para nós, né? Mas ela tem para um filho, para uma mãe. E daí tem gente que vai falar, às vezes não tem nem para mãe, às vezes não tem nem para o filho, né? Às vezes não tem para um, mas tem para o outro. Então, existe o amor dentro de cada um, apesar de ter pessoas que não sabem lidar com esse sentimento, não sabem o que é expor esse sentimento. Mas ele existe sim, né? E o filme Minions 2 também fala muito sobre o bem e o mal. O que é ser bom, o que é ser mal? Quem tem que vencer no final? E aí a gente está falando de um personagem principal sendo vilão. A gente está torcendo pro vilão? Então, como que é isso? Como que é a gente, de repente, estar torcendo pro vilão? Será que todo vilão é tão vilão assim? Será que o vilão também não tem um lado bom? Será que o vilão não tem um lado humano? E daí no Minions 1 a gente vê que ele tem um lado humano, né? Que ele tem que ficar com as meninas e que ele quer se livrar das meninas, ele não quer ser criança. Mas ele acaba gostando, ele acaba se deixando levar por esse amor que ele nem sabia que ele tinha, né? Com essa adoção das meninas. Então, o filme fala do bem e do mal o tempo inteiro. E aí a gente fica com a questão, será que a gente também não tem o bem e o mal dentro de cada um? Porque a gente pensa que está sempre fora. O que você acha, Damião? Eu acho que aquilo, né, é exatamente isso, né? O bem e o mal estão aí, eles existem, né? E aquelas histórias, né? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal tudo que dela se afasta, assim. Fazer o bem é conformar-se, é trabalhar a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei, né? E tá aí, né, a gente pegando a todo instante esses desafios
que a vida proporciona, né, Tati? E vale lembrar, né, não parece, né? Mas lá se vão já 16 anos, né, Tati? Desde que os Minions apareceram nas telonas pela primeira vez, conquistaram uma legião de fãs. Os pequenos alienígenas amarelos foram apresentados ao público em 2010 como coadjuvantes de Meu Malvado Favorito. O sucesso foi tanto que ganharam sua própria franquia de animação. E daí agradando a todos e todos, né, Tati? É um filme divertido, né? É gostoso de assistir, é família, é desenho, né? Mas que se a gente pegar para analisar, a gente vai conseguir entender que tem algumas entrelinhas ali que a gente precisava conseguir ler, né? Sobre educação, sobre limites, sobre as nossas más tendências, sobre o bem e o mal, sobre as nossas escolhas. Porque tudo isso é porque nós vamos escolhendo que lado que a gente quer ficar, o que a gente quer fazer, para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Porque, né, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, a gente está chegando no final do nosso programa, mas eu convido vocês a assistirem Minions 2, a colocar aqui pra gente os seus comentários, a compartilhar os vídeos do nosso canal com os seus amigos e seguir a gente no canal. E deixe seu like. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Você acompanhou Sessão Pipoca Espiritual.